Hoje a gente vai falar sobre como parar de depender da opinião das outras pessoas. E eu resolvi falar sobre isso porque eu vejo muita gente aqui falando sobre como depende da opinião das outras pessoas e não consegue transformar a vida porque fica pensando nisso. O que será que os outros vão achar? E a gente pode começar aqui falando que nós somos animais sociais. O que isso quer dizer? Que lá antigamente a gente dependia então de outros animais, então de ser aceito em um grupo para garantir que o ambiente seria bom conosco. Ou seja, garantir a sua sobrevivência. Quando você tivesse em um grupo, você tinha mais chances de caçar comida. Você tinha que garantir ali casa, comida, sobrevivência, proteção. E tudo isso dependia de um grupo. E a gente leva isso até os dias de hoje. Então a gente busca a aprovação dos nossos pais, que é ali a nossa família. A gente busca aprovações dos indivíduos sociais com quem a gente convive. E claro, quem nunca fez algo para ser aceito? Então, quem nunca riu de um amiguinho para ficar com um grupo ali, sabendo que aquilo é errado e se sentiu mal por isso? E por que que a gente se sente tão mal? Por que que a gente depende tanto disso, mas depois a gente sente um lixo? E bom, isso vem da incoerência. Como a gente já viu no último vídeo, os padrões se refletem em ações que se refletem em uma identidade, e o nosso cérebro registra isso tanto para você quanto para outras pessoas que você conhece. Logo, se você pensa alguma coisa, pensa que é errado e depois você pratica aquilo, aquilo é registrado como uma incoerência. Isso gera um desgaste interno porque você passa a agir contra aquilo que você reconhece como correto. Então você pode até tentar mentir para você mesmo, mas no subconsciente você sabe que aquilo está errado. E isso acaba por gerar uma identidade fragmentada. Então, aos poucos, a pessoa pode começar a se perceber como alguém que não age de acordo com o que acredita. E quando você vê uma pessoa que não é íntegra, quando você vê uma pessoa que não age de acordo com os próprios princípios, o que você entende? Que ela não é confiável, que ela não é boa o suficiente. Quem vai admirar uma pessoa como essa? O que enfraquece sua autoestima, pois nem você se admira. E claro, isso vai gerar perda de confiança em você mesmo, sensação de vazio, dificuldade de decidir com firmeza. Como é que você vai decidir alguma coisa na sua vida se você não sabe quem você é, se você não tem valores ali para se embasar? E claro, a dependência crescente da validação externa. Então, se todo mundo decidiu a tua vida até hoje, como é que você vai tomar uma decisão sozinho? Claro, de novo, você precisa de validação para que você tome aquela decisão. E eu vejo isso aqui principalmente em homens, tá? Que vai gerar, ou você não sabe quem você é, então você vai dizer que os outros te digam que tipo de gente é você e quais ações você vai ter. Então, num grupo ali, por exemplo, no bar, os teus amigos vão ditar o que que você vai fazer, que tipo de coisas você vai pensar, que tipo de ações você vai ter, às vezes até mesmo com a sua mulher. E para ser, você depende de alguém ou de algo. Então, você depende daquele grupo para ser aquela pessoa. Depois você pode mudar porque você depende de dinheiro, então, para ser uma pessoa melhor. Você depende de estar em determinada situação para passar a agir diferente. Só que isso não existe. Ou você é, ou você não é. E nesse caso, você não é. Então, à noite, você é nada, entende? Para você mesmo, você não é uma personalidade. Você não conseguiu definir limites e padrões. Você simplesmente é o que as situações moldam. E claro, esse peso dentro de você é muito grande. E é por isso que é criada a dependência de sair, então de estar acompanhado, até de gente que você não gosta, tendo hábitos que você não quer ter e gastando dinheiro que muitas vezes você nem tem. Tudo para você não se escutar, tudo para não ouvir, porque esses pensamentos são pesados demais para você. A hora que você se olhar no espelho e ver tudo isso tudo vai ser muito pesado. Você saber que você está jogando a sua vida fora para se incluir num grupo de pessoas que muitas vezes você nem admira. Então, tudo para não pensar em você mesmo. Se você não consegue ficar sozinho com seus próprios pensamentos, você precisa rever tudo isso. E claro, isso dá origem ao vazio acompanhado. Então é isso, você tá cercado de gente que você nem gosta, que você nem admira, ou às vezes que você até acha que gosta. Então, eu até gosto desse cara, mas ele tem umas ações que realmente não condizem com o que eu penso. Não existe gente meio legal. Ou a pessoa condiz com o que você pensa, ou não, ou a pessoa tá agindo errado. E aí, quando você se permite ser amigo das pessoas que você não gosta das ações, você tá ali abrindo uma exceção, abrindo mão de um pouco da sua dignidade, como a gente falou no último vídeo. E aí, isso nos leva então ao nível 3 aqui da nossa conversa, que é: você depende então da opinião dos outros, mas quem são esses outros? E aqui para pensar, tá? Quantos desses do teu grupinho, quantas dessas pessoas das quais você depende da aprovação são pessoas que você admira? E admira assim, poxa, as ações das pessoas são corretas, elas fazem coisas boas para a vida, elas têm então um negócio, elas vão crescer, elas têm ideias boas, ou não? Eles são um bando de gente que espera o dia inteiro para chegar no bar. A única coisa que eles sabem fazer então é caçar essas diversões, não sabem ficar sozinhos. Uma pessoa inteligente, ela fica só com os próprios pensamentos.
E o quanto você ficar de fora e mudar de vida ia ser tão ruim assim. Quer dizer, se você nem admira essas pessoas, às vezes você nem gosta do que elas falam, às vezes você acha ruim sair com elas, você ainda não percebeu. E aí, quando você percebe isso, você fala: cara, será que ia ser tão ruim se elas não gostassem de mim mesmo? E aqui eu vou dar um exemplo. Eu, durante muitos anos, não criei conteúdo por vergonha. Então, agora eu tenho vários canais, principalmente na parte científica, onde eu falo e eu dou o meu melhor. Então, eu sempre pesquiso a informação, eu sempre dou a melhor edição, eu faço a melhor narração possível. E aí, esses canais estão dando certo. Só que, na época, eu tinha muito medo que comentassem que eu falei algo errado. Que, ai meu Deus, não tá tão bom. Até o momento que eu percebi que quem é você para estar falando de mim? Quer dizer, você vai comentar que meu vídeo tá ruim, mas você fez um vídeo? Você vai comentar que não tem conteúdo sobre isso na internet, mas você tá fazendo alguma coisa sobre? Então quem é você? O dia que o Elon Musk vier falar pra mim, aí sim eu vou ouvir. Agora, o cara que fica esperando o dia inteiro pra chegar no bar, sinceramente, a opinião dele não me interessa. E aí você percebe que é normal você se sentir mal quando você começa. Ninguém nasce sabendo, todo mundo erra. Só que as pessoas têm medo que você seja melhor do que elas. E é aqui que tá o pulo do gato. O mecanismo de defesa delas é zombar de você. Por quê? Vocês estão todos ali no mesmo nível, certo? Quando você tenta se descolar disso, então agora você tem um relacionamento estável. A pessoa então tenta fazer piadinha sobre trair, ela tenta então colocar outras pessoas na tua vida. Por quê? Vai que você se descola dessa realidade e descobre que o mundo sem elas é muito melhor. Então, quer dizer, você saiu do mesmo lugar, mas está chegando em um lugar muito mais alto do que essa pessoa que não sabe como fazer isso, elas não vão deixar isso acontecer. E é por isso que elas riem de você. Porque se você for pensar, pense nua e cruamente. Qual que é a graça em ver alguém tentando melhorar de vida? Nenhuma. E aqui a gente pode falar também dos princípios, como a gente já tinha falado lá no outro, que é não abrir mão de si mesmo. Então, toda vez que você abre mão dos seus princípios, toda vez que você ri sem achar graça, você então está abrindo mão de um pouco da sua dignidade. Já quando você define princípios, então, ok, eu vou, por exemplo, eu vou falar sobre ciência da melhor forma possível, vou fazer tudo certo. Se vierem me criticar, eu tenho todo esse background para falar, não, eu tô fazendo tudo certo. Mesmo que eu tenha errado num vídeo, eu simplesmente errei e isso acontece. Então, para quem sabe onde vai, o caminho sempre se abre. Qual que é a ordem natural das coisas? Que as coisas evoluam. Então, claro, se você abre o caminho do, eu vou no bar todo final de semana, depois toda noite eu gasto um dinheiro que eu não tenho. Claro, esse é um caminho possível para você seguir. Só que se você abre mão de tudo isso, abre mão da opinião das pessoas e começa a fazer a tua vida, o único caminho possível é você evoluir dentro da sua vida. Não tem como dar errado. E aí eu vou terminar aqui falando o que que é tão engraçado. Quando você para de ser uma piada pra você mesmo, você para de ser uma piada pros outros também. Porque o que que é tão engraçado em te ver tentando? O que que é tão engraçado em ver você crescendo? O que que é tão engraçado que eles precisam então te diminuir? Quer dizer, eles descem do pedestal deles pra vir aqui te diminuir, pra vir aqui tirar sarro? Isso significa que o teu conteúdo vale a pena, que aquilo merece um esforço deles. E aí é mais um ponto pra você continuar. Se alguém tá se dando o trabalho de vir comentar no seu vídeo que ele tá ruim, a pessoa gerou um esforço ali. Se fosse realmente neutro, ela ia passar reto. Então veja, tudo colabora para você continuar, desde que você não dependa dos princípios dos outros.